Valendo aí, produção. Olá, pessoal. Depois de uma grande pausa que nós demos aí, né? Passamos um mês, esse mês de junho, todinho parado. A gente precisou desse mês porque, como vocês sabem, a gente lida com artistas e os artistas estavam tocando nessa saída de pandemia, né? Assim, ainda tá meio naquela, tá indo, tá, mas alguns artistas precisavam sair e a gente estava com essa dificuldade de trazer os artistas aqui para o nosso BTM. Então, mais uma vez, eu estou aqui, eu me chamo Jogama e estamos aqui diretamente do estúdio de R. Dias Produções Artísticas para mais um grande bate-papo aqui no nosso BTM, que é bate-papo multicultural. Para nós é sempre uma satisfação que nossos artistas aqui de João Pessoa, Paraíba, Nordeste, estejam aqui, aceitem vir para cá, para que a gente possa conversar e entender como foi essa construção cultural a respeito de vários e vários movimentos artísticos. Beleza? Então, mais uma vez, estamos aqui para começar esse bate-papo e hoje o nosso convidado aqui, especialíssimo, o querido Oliver, que ficou até engraçado que no banner eu coloquei o Oliver Disco. Foi, Oliver Disco, isso é verdade. Rapaz, foi o costume. Aí quando eu mandei pra Rivaldo, que o Rivaldo fez a arte, aí já tinha feito. Eu disse, rapaz, eu coloquei Oliver Discos. Mas meu nome é tão complicado. Oliver de Lawrence. Aí fica Oliver Disco mesmo. Rapaz, era Oliver Lawrence. E aí, Oliver? Tudo certo? Tudo bom, meu irmão? Boa noite, pessoal. Tudo Como é que jóia? estão as coisas? Tudo tranquilo. Estamos caminhando. Muita chuva, mas Muita vamos chuva. em frente, né? A gente não pode parar de trabalhar, né? Vamos lá. É um E- prazer estar aqui com você, viu? Agradecer também o convite, seu, de Rivaldo. E, assim, parabenizar por essa iniciativa. Um negócio muito bacana, uma ideia muito, assim, pertinente para o que a gente precisa para mover essa cultura daqui. Justamente esse é um dos propósitos, para também que não deixe essa cultura ser apagada, né? Porque a gente sabe que a cultura ela também permanece através de histórias perpetua. dessas pessoas que movimentaram e que viveram esse movimento. Se né? perpetua desta Isso, forma. isso, dessa forma. Verdade. E aí eu já começo, Oliver, Pois não. perguntando aí para você como é assim esse desenvolvimento cultural que você tem junto aqui à cidade de João Pessoa. Tu é daqui mesmo, natural daqui? Eu nasci em João Pessoa. Eu sou filho de um professor chamado Francilino. Ele gostava muito, gosta, né? Que ele tá vivo, gosta muito de música. E essa influência musical, assim, eu peguei dele, na realidade, né? Eu, com 10 anos, comprei meus primeiros discos e tal. E depois de 15, 16 anos, comecei a desenvolver uma ideia de ter uma loja, juntar o útil ao agradável, quer dizer, as coisas que eu gostava eram música mesmo. Me formei em administração, fiz um pedaço de engenharia, mas eu costumo dizer que a administração serviu exatamente para administrar a loja, que foi o meu encontro posterior. A ideia musical me veio de realmente um amigo. Me convidou para ser sócio dele numa loja, na primeira loja que a gente abriu em 88, chamava Strawberry Records, e era lá no Retão de Manaíra, próximo mais ou menos ao shopping. Então a gente abriu essa loja, passamos um ano juntos, e depois eu notei que, é super meu amigo, mas eu notei que não era muito a praia dele e tal, e a gente acabou desfazendo na sociedade. Eu fui para casa, passei um ano vendendo dentro da minha casa. Eu era solteiro ainda, na casa de papai, em Manaíra. Posteriormente, em 89, isso aconteceu. 89 e 90 eu fiquei em casa e abri a Oliver Discos em 91. Então esse Caramba. contato musical a loja Oliver Discos é desde 91. As lojas, no caso, se eu contar com a Strawberry, é desde 88. Então a gente tem 34 anos de loja, né? Caramba. Esse espaço, assim, então, essa, vamos chamar assim, mistura, tanto da loja quanto da minha ideia de ter uma banda, também surgiu muito cedo, né? Eu comecei a gostar principalmente de rock pesado em 1979. Em 84, com 15 anos, a gente desenvolveu a ideia de ter uma banda, né? E aí a gente fez a banda, eu tinha 14 para 15 anos e com 18 a gente abriu a loja. Mais ou menos essa é a ideia. Caramba, e 84. E nessa época aí já tinha bandas aqui, assim, de rock pesado, né? Porque, como você falou aí, é rock pesado. E esse rock pesado que você fala, sai incluso em quê?
Joia. Existia, a única banda que a gente podia considerar assim mais pesada era exatamente a banda Choque, né? Que hoje chama só Choque, abreviou o nome. Uhum. A banda Choque foi também realmente o primeiro show que eu assisti. Isso aí, 83, mais ou menos, 84. Assisti a banda Choque, aí a gente começou, era a única que existia. Existia uma banda chamada Banda Serpente também, que foi assim, paralela a gente. De 84 para 85 eles surgiram, mas era mais hard, assim, hard, blues e tal. Era Banda Serpente. Caramba, lembra muito banda de forró, né? Estilo. É o verdade, nome, hoje né? em dia eles pegam, né? É, Esses nomes, é verdade. Aí a gente começou a banda exatamente, muito novo. E aí não existia não, porque a gente já tocava thrash metal, né? Eita. Primeiro show da gente foi em Campina Grande, 16 de agosto de 86. Não, minto, segundo show. O primeiro show foi aqui no Sesc, em 86. E eu tenho um amigo de Recife, que edita o Aclamator Zine, né? Que é Guga, meu amigão e tal. E Guga, como você disse, um alô pra Guga aí. E ele costumava dizer que, assim, o povo fala hoje de repressão e tal, e ele sempre cita isso. Acho engraçado que nesse show que a gente deu no Sesc, eu me lembro, e ele se lembra bem, quando em um determinado momento eu parei e disse no microfone que a polícia tinha entrado e que ninguém podia chamar palavrão, porque se chamasse palavrão ia preso. Rapaz, era um negócio absurdo assim. Então, isso era super comum, a gente convivia com isso e tal. E aí, Mas era verdade mesmo? Era verdade, era verdade. Se eles escutassem, né? Caramba. Era verdade. O cara falou pra mim, o policial falou pra mim, eu disse ao microfone. Parece mentira. Aí se reuniram headbangers, né? Como a gente chama, de Natal, de Recife, de Campina Grande e de João Pessoa. Mas era muito pouca gente. Mesmo reunindo esses caras, não deu 50 pessoas assistindo o show, 40. Mas era um grupo muito sólido e tal. Então, voltando à tua pergunta, era thrash metal. Já começou sendo thrash metal, a gente tocava uns covers do Bathory já, uns covers do Motorhead. Esse segundo show, que eu citei ele como primeiro, porque foi um show maior que a gente fez no Colégio da Prata, 16 de agosto de 86. Foram 10 atrações musicais, vamos chamar assim. E a banda mais pesada que tinha fora a nossa se chamava Ira Metálica, que tocava um som meio AC/DC. E aí a gente chega... Ira Metálica. Ira Metálica, que era a banda do baterista que veio a ser do Nefastos, de Campina Grande, que era Marconi. Caramba. E a gente tocou, rapaz, e assim, o som era muito pesado para o que... Tinha até violeiro, então, assim. Era uma coisa louca. A distância... Não que isso é melhor ou aquilo é melhor. Não estou falando nesse mérito. Estou só dizendo a distância dos... O que é muito bom, a distância dos estilos musicais que existiam naquele festival. Foi muito bacana. Pode crer. E aí eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, vai valer por duas. Primeiro, assim, o que veio primeiro? A tua vontade de tocar numa banda através de material sonoro que tu já tinha? Ou foi através da tua banda que tu fosse atrás de material sonoro e daí sim começou a partir para abrir materiais para fazer uma loja para todo mundo começar também a ter esse acesso? Deu para entender a pergunta? Deu, com certeza absoluta. Os discos vieram primeiro. É a resposta assim, né? Porque, como eu disse, aos 10 anos eu ganhei um disco do AC/DC, o For Those About the Rock. Não, minto. O Highway to Hell e um disco do Kiss, o Destroyer. Foram meus 2 primeiros discos. 10 anos. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo essa ideia, como o papai colecionava, eu fui conseguindo discos com ele, recebia, e eu fui comprando, me tornei um colecionador, né, de discos. E quando eu tinha 14 anos, como você perguntou que eu comecei a banda, eu já tinha muito disco, muito som. Em 1983, a gente começou a trazer fitas da Iniciante Rock Brigade, e da Hellion de São Paulo, que tinha um fanzine chamado Heavy Metal Maniac. Esses fanzines, eles vendiam fitas cassete. E a gente começou a trazer. Então a gente eu escutei em 83 o Metallica Kill 'Em All no ano que ele saiu numa fita. O Satan, Court in the Act, em 83, que foi o ano que ele saiu. O Venom Black Metal saiu em 82, a gente já escutou em 83. Então esses sons, eles eram muito mais pesados do que o que surgia aqui em João Pessoa, né? Pela própria dificuldade de se conseguir material. E com isso, exatamente, a gente fez uma propaganda grande no Jardim Elétrico na época, com Everaldo e Olga, e aí começaram a aparecer pessoas interessadas em gravar essas fitas cassete e conhecer esse material importado. Mas aí, voltando para a tua pergunta, então, os discos vieram primeiro, e posteriormente a vontade de abrir
desculpa, de fazer a banda Uhum. e mais posteriormente a ideia de abrir uma loja. Entendi. Tu sentiu essa necessidade de outras pessoas também ter acesso a esse material? Sempre senti isso, porque aqui vai até assim um puxavante de orelha nas pessoas que tem muito material em casa por ego. Uhum. Sim, isso é uma particularidade minha, uma ideia minha, uma concepção minha. Eu acho que sempre a música ela deveria ser compartilhada no sentido. Aqui eu não estou falando de streaming e tal, não estou entrando ainda nisso. Eu estou falando do compartilhamento de ter amigos. A coisa melhor do mundo para mim era num quarto sei lá, 4 metros por 4 metros, a gente ter 18 pessoas na minha casa, como era na casa de papai, escutando música e trocando aquela ideia, aquela amizade. É um ritual que não existe mais hoje. Não existe mais. E eu sinto muita falta disso, a amizade. É tanto que muita gente diz, Oliver, eu vou lá na loja bater um papo contigo. Aí eu disse, massa, mas o ideal era você ir também na minha casa. E são convidados, porque aí você vai na minha casa, eu estou mais livre, eu não estou trabalhando. E aí você bate um papo como era antigamente, pega um encarte de um disco, olha, lê e tal. É um outro ritual. Entendi. E eu acho isso fenomenal. Isso acabou-se, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, não existe acabou. mais esses rituais, Não existe, não. Hoje em dia, você vai querer que um amigo seu, ouça alguma música nova, manda o quê? Olha, vê aí no Deezer, vê aí no Spotify. Manda pelo WhatsApp para você entrar e ir lá e assistir. E aí é sempre legal isso aí que tu falou, que eu sempre me lembro do tempo que eu comecei a ouvir mesmo, som mesmo e tal, nos anos 94, 95. E aí, liso, não tinha dinheiro para nada, bicho. Sim. Aí o que a gente esperava que alguém tivesse um dinheirinho para comprar e a gente se deslocava até a casa dessa pessoa. É isso. Até o ritual de você se deslocar da sua casa para casa dessa pessoa, levar uma fita cassete para gravar, ficar na filinha esperando que gravasse de todo mundo. Esse aí, a gente perdeu muito isso. E isso era um encanto muito grande com a música. E aí você saber que também poderia ir numa banca de revista, via a revista, explicando qual seria o próximo lançamento, dizendo alguma coisa, você ficava naquele intuito, né? E hoje não tem mais isso mesmo, como você falou. Eu toco muito nesse ponto, nesse sentido do ritual. Eu falo muito sobre isso. Assim, a ideia de que quando éramos criança, adolescentes, 14, 15 anos, 12 anos, sei lá, como você falou, a gente tinha uma mesada, vamos dizer. Se muito tivesse, tinha uma mesada. Então Isso. você juntava uma grana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, comprava um disco. Aí eu vou fazer um paralelo com a força que isso tinha. Por quê? Eu costumo dizer que você comprava um disco, como você só ia ter grana daqui a 2, 3 meses, você engolia o disco. Você sabia o disco de cor, você sabia tudo, primeira faixa, segunda, o endereço dos caras, de que país era a banda, quem era o produtor, quem solava o primeiro solo, quem solava o segundo e tal. Uhum. Você lia a ficha técnica, você sabia tudo. Isso era um ritual único. Você daqui a 3 meses é que você ia ter grana, você escutava o disco 200 vezes. Enquanto que hoje a música, em termos, entre aspas, ela ficou superficial. Porque a música do streaming, como você citou, um cara te manda e tu diz, e aí, tu gostou do disco novo do Iron Maiden? E o cara diz, rapaz, eu gostei da terceira e da quinta música. Nem o nome da música o cara sabe mais, ele não acompanha. Então, assim, a quantidade de música, eu costumo dizer que a internet é boa por um lado, se você, como dizem, né, aquela velha frase, se você souber usar, mas por outro lado, a proliferação de bandas, e aqui eu posso citar porque eu não estou criticando ninguém em especial, mas a quantidade de bandas ruins, então hoje em dia eu só costumo ouvir alguma coisa se for indicado por alguém no streaming, porque senão você perde tempos e horas procurando por uma banda boa, porque o que acontece hoje é que as bandas todas, a maioria elas são medianas, porque existe tanta facilidade de se gravar um disco, isso, volto a dizer, pessoal, isso é uma opinião minha, é como eu vejo o lance da música hoje em dia, muitas pessoas gravando com qualquer equipamento dentro de casa, então não estou nem falando da qualidade, que eu posso dizer, da mixagem e tal, não, eu falo da qualidade musical mesmo, sonora. Isso tem perdido muito. Então, assim, não existe mais aquele frescor de ideias novas. Tá? É muito difícil isso acontecer, na minha concepção hoje. Entendi. O fazer musical para tu hoje em dia, então, tá funcionando. Tá tão fácil que as pessoas não estão valorizando como deveria, não é isso? Exatamente. Esse é o meu pensamento. E aí realmente uma ideia. Eu sou um cara assim meio. Como é que eu posso dizer? Quando você falou aí sobre essa questão de não decorar o nome das letras, eu sou horrível. Para falar a verdade, eu sou horrível para decorar o nome das músicas.
Eu sou terrível, então nessa parte aí eu levei uma pancada. Não, mas na realidade você compreendeu. Ser difícil de você decorar músicas, mas você está dizendo principalmente que você vive hoje. Hoje para mim também é difícil. O que eu quis dizer é que quando a gente tinha o HD mais seco, você tinha 14, 15 anos, é mais fácil, naturalmente, que você decore. Mas o que lhe prejudica hoje, como você falou, na minha concepção, é a quantidade de lançamentos. Eu garanto que se você só tivesse 2 discos para você ouvir, você ia decorar o nome da letra, do nome da música. Agora, como a gente tem 100, 200, o cara te manda um, te manda outro, você tem que fazer uma crítica disso ou falar a alguém o que achou disso e daquilo que vão te cobrar. Você não tem mais condições de decorar, como você falou. O que é, diga-se de passagem, uma pena, né? Mas faz parte do processo. E aí me leva a fazer uma pergunta para você, voltando de novo às raízes aí do metal aqui. Paraíba. Tinha esse público que tinha esse fervor de levantar esse movimento aqui? Existia ou existia mais por uma questão de estar no meio da turma? Ou você sentia aquela vontade da galera mesmo de crescer? Assim, eu, por experiência própria, ano que vem faz 40 anos que eu tô no metal. 40 anos, né? Então Poxa. é muito tempo, né? Eu comecei, como eu disse, a gostar de metal em 79. Eu tinha 10 anos, eu vou fazer 54. Não, então vai para 44 anos que eu tô no metal. Então, assim, essa tua pergunta, eu posso estendê-la e dividir por vários momentos. Então, assim... Fica à vontade. No início, vamos dizer, de 80 a 83, 84, 85, 86, eu costumo fazer um divisor de águas de 87 para 88, vou explicar por quê. Mas de 82, 83 para 87... você tinha o que você falou, um fervor muito grande, não de uma quantidade de pessoas que gostavam de metal. O metal sempre foi marginal. E, assim, existia uma quantidade pequena de pessoas, mas que elas valiam por muitas pessoas, entende? Então, um show que iam 50 pessoas, parecia que tinha 1000. Entendi. Entende? Então, esse foi o primeiro passo aqui do metal na Paraíba, da forma em que eu vejo. Era muito forte assim. Olha, se você visse, eu podia ficar a noite inteira falando sobre as peripécias daquela época. A gente saía daqui, parece mentira, eu com 14 anos, eu saía daqui de João Pessoa, eu e mais 2 amigos, que depois vieram a ser meus companheiros de banda, um guitarrista e numa segunda banda um batera, Sidney e Herbert, um alô para eles também. E a gente saía daqui de ônibus, ia para Recife, saía 5 da manhã, ia para Recife de ônibus, chegava em Recife, pegava mais 1 ou 2 ônibus para chegar na casa de um amigo da gente chamado Levi, cujo irmão trabalhava na Marinha Mercante e conseguia discos importados. Então, como você falou antes no nosso bate-papo, a gente saía daqui e chegava lá de 9 da manhã na casa do cara, cada um com um direito a gravar uma fita cassete. Aí a gente escolhia, porque só podia gravar de 9 da manhã às 3 da tarde, porque depois a gente tem que pegar o ônibus para voltar em João Pessoa. Então eu faço uma pergunta a ti e a todo mundo que está nos assistindo. Quem hoje faria isso? Sair daqui de 5 da manhã para chegar noutra cidade, pegar ônibus. Não, e não estou dizendo isso com soberba. Não se trata disso. Se trata só de que como é que eu posso dizer assim, a força que o metal ou que a música tinha e a necessidade que você tinha de consumi-la e também vamos chamar assim, o sacrifício, entre aspas, que você fazia para adquirir. Isso não existe mais. A facilidade com que a música chega a você hoje se tornou banal. Então a música, em termos, ela hoje se tornou banal por essa proliferação gigantesca. Então a gente ia, gravava 3 fitas cassete, voltava cansado, chegava às 9 horas da noite e pra gente era um espetáculo, era assim uma coisa fenomenal. Então, voltando para a tua pergunta, houve esse primeiro momento. E aí, de 87 para 88, os meninos brincam comigo, porque a maioria das pessoas que tocam comigo, ou que convivem comigo, ou conversam comigo, elas são mais jovens, né? E dentro do metal. E aí eles acham engraçado eu dizer que de 87 para 88 houve um início do death metal, assim, americano principalmente, e europeu também, que foi quando eu comecei a ficar meio preocupado, porque as bandas terminavam todas em eixo. Aí tinha Incantation, Suppuration, Defecation, Immolation. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque no meu ouvido aquelas bandas começaram a soar muito parecidas. Eu volto a dizer, não estou tirando o mérito destas bandas que eu citei. São todas bandas excelentes. Estou só dizendo que começou a me preocupar, ao meu ouvido acostumado com a New Wave of British Heavy Metal, com metal tradicional, eu comecei a ver que o Death Metal ele começava a se tornar um pouco igual. Muitas bandas iguais, o que
também, diga-se de passagem, aconteceu com Power Metal, com Speed Metal. Muitas bandas começaram... Foi quando eu comecei a falar que houve uma proliferação muito grande de banda, e aí você já começava a escolher mais o seu caminho e tal. Então, de 88, vamos dizer aí para quando você começou, 94, eu vejo um outro lance aqui em João Pessoa, que os shows, eles começaram a dar muita gente. Então, muita gente começou a entrar no metal, no rock, no punk. E os shows aqui, a gente citou aqui shows, citei em outras lives sobre o show do Dead Nomads, uma banda, e às vezes até Metallica cover, uma banda cover que levava ao espaço cultural 300, 400, 500, às vezes 1000 pessoas. Tava muita gente mesmo ali. Como que pode? Aí eu fico me perguntando, poxa, e o que foi que aconteceu? Aí vem o terceiro momento da sua pergunta. E o que foi que aconteceu? Que hoje em dia já não tem mais essa quantidade de gente. Aí assim, eu, através do meu raciocínio, e pessoal, me perdoe como se fossem críticas, tal. Não, é a forma que eu estou sendo perguntado e é a forma que eu vejo isso. O que foi que aconteceu? Por quê? Porque eu acho que, como em todas as coisas do mundo, muita gente entra por uma espécie de moda, entre aspas. Assim, por uma necessidade. Existem pessoas que entram num movimento para serem aceitas. Existem pessoas que entram num movimento por uma necessidade interior de participar de algo. E esse momento, para mim, foi exatamente esse momento de 87, 88 para 94, 96, que foi um boom da cena do metal e do rock em João Pessoa. Mesmo que com essa característica. E é por isso que eu vejo que no terceiro momento ficou pouca gente desse boom que ocorreu. Hoje, as pessoas que vão aos shows, e aqui vai uma outra crítica, essa crítica eu já fiz milhares de vezes, o que me deixa triste, não me chateia, me deixa triste, porque muitas pessoas hoje vão a shows e ficam na porta. Não entram. O pessoal bebe, gasta dinheiro com a bebida mais do que com o ingresso seria, e não entram. Então, estas pessoas, elas são as primeiras a criticarem que João Pessoa não tem um movimento forte. E aqui essa crítica serve para quem couber a carapuça mesmo. Porque eu vejo isso não em shows da banda da gente, como em shows de muitos amigos. A turma fica do lado de fora, não paga. Aí depois, quando existe um levantamento de opiniões, o que é que acontece? O pessoal diz que em João Pessoa não tem cacife para trazer uma banda internacional de fora. Claro que não tem. Se as bandas daqui ninguém quer apoiar com o pagamento de um ingresso, às vezes, de 15, 20 reais, então fica difícil. Imagina uma banda de fora você pagar 100 reais. Exatamente. Então, agora, essa dificuldade, porque aí, às vezes, contrariando um pouco isso, surge uma banda de fora e os caras vão. Aí, quer dizer, eles pagam caro, como diz, para ver uma banda de fora, mas não apoiam a cena local. Isso é muito complexo, sabe? Isso é uma crítica assim que eu faço há muito tempo. E você vê aqui, vizinho, Pernambuco, que tem uma cena cultural gigantesca em relação à Paraíba. A gente luta. Eu luto faz mais de 40 anos, como eu falei. Mas a cena daqui é bem complexa, principalmente se tratando de metal. Mas a gente não vai desistir, a parte boa é essa, a gente não vai desistir, vamos ter shows de volta aí, somos resistentes e vamos continuar com isso. Mas aí, eu concordo quase que com tudo contigo, porque realmente você pegou mesmo esse período mais... com menos gente, né? No início e tal, aquela coisa, eu já peguei, como você está falando aí, nesse fervor mesmo. Realmente, a gente conversando aqui com o Beto, com o Nildo, com o George, a gente falou sobre essa questão que era muito, você escolhia shows, né? No final de semana tinha show em tal canto, você poderia escolher para qual você ia. Verdade. Mas tu não acha que essa proliferação e essa quantidade não foi devido justamente à facilidade de material que se podia se ouvir já nessa época, não? Por isso que houve essa crescente de bandas, de formarem novas bandas e tal. Tu não acha que também que é por esse lado, não? Não, mas você falou a mesma coisa que eu falei, concordo plenamente. Foi. Eu disse isso mesmo, essa proliferação, esse acontecimento, foi exatamente por esse boom. Por causa justamente dessa facilidade de material, né? De acervo. Com certeza absoluta. Cada ano que passou-se, 86, 87, 88, foi se tornando mais fácil o acesso ao material, como você falou. Muitos lançamentos começaram a sair no Brasil, bandas que não saíam, Venom, Metallica, o próprio Iron Maiden que veio sair em 83, 84, em vinil no Brasil. Então, com certeza absoluta, à medida que o tempo foi passando, as bandas e os artistas foram ficando de uma certa forma mais acessíveis a nós. E isso fez, sem dúvida alguma, com que surgissem novas bandas e existisse esse boom
Eu concordo plenamente, a gente e concorda aí, em tudo. eu também concordo com você a respeito do movimento, que realmente muita gente surge por causa dessa modinha. É uma moda. Querendo ou não, é uma moda. Claro. E hoje em dia você não vê. Esse bocado de gente que você via antigamente, você não vê. E quando você vai conversar a respeito, não tem uma explicação, que também não precisa ter essa explicação. Né? Ele deve saber qual é a explicação dele para lá e pronto. Mas é assim, Oliver. A partir dessa situação de manter esse movimento, aí a gente vê que, como você me falou, não morre a música luta. underground. Não morre. Mas é necessário uma adaptação. Tu acha que a cada ano que passa, a cada década, vamos colocar assim, há uma adaptação para não deixar que a cena, sei lá, apague-se de uma vez? Porque não vai apagar nunca, né? Isso aí eu concordo. Eu acho interessante que me veio à cabeça até falar isso no show que a nossa banda vai dar. Talvez conversemos sobre nossa banda daqui a pouco. E a gente vai tocar agora em domingo, né? Estaremos lá, né, Bruno? Pronto, é isso aí. O pessoal tá todo convidado lá no After Pub, domingo, às 16 horas, abertura da casa, 17 horas, primeira banda. Vamos tocar o Necrópolis, nossos amigos do Behavior, uma volta aos palcos, um retorno. Decomposed God de Recife, dos nossos amigos também. E o Soturnos, né? Uma grande banda daqui de João Pessoa. E aí todos são convidados. Então. E aí, de ano aí, essas bandas aí? Tem quanto? De anos? Rapaz, o Soturnos já deve ter aí uns 15 anos. O Behavior começou, acredito que em 89, parou e voltou. O Necrópolis começou em 84, parou em 88, voltou em 2015, né? Estamos aí há, bem dizer, 38 anos, eu acredito. É foda, né? Loucura, né? Isso é brilhante, bicho. É manter mesmo, é o que você tá falando, manter ali, velho. É a chama acesa. A chama acesa. Então, eu acho assim, sabe o que tu me perguntaste? Eu pensei até assim, comentar sobre isso. Talvez eu fale sobre isso no show, não sei. Que algumas pessoas criticam a ideia, o que eu acredito ser uma ideia muito egoísta e tacanha, a ideia de que o metal ele não pode tocar na praia. Eu não sei se você soube que algumas pessoas falaram sobre isso, disseram, mas vai ter um show no After Pub, a praia é história, coisa de playboy, aquela velha história, aquela ideia, né, pré-concebida sobre o metal ser underground. E o que eu teço sobre isso, o que eu sempre pensei é o seguinte, desde guri eu pensava o seguinte, que a gente falava que o metal, algumas pessoas falavam, né, que o metal não devia tocar em FM, porque a FM o metal é underground, a FM é... Aí eu particularmente, mesmo novo, eu tinha essa ideia de que, poxa, se o metal tocasse na rádio, seria ótimo, porque todo mundo seria obrigado a escutar metal. E a gente ia estar tudo tranquilo, onde a gente tivesse, ia estar escutando o que a gente gosta. Isso é que eu acho engraçado. Então essa crítica... ela é como se fosse... Além da aceitação, que seria outra, pô. Exatamente, é como se fosse um tiro no pé. Você gosta de metal, mas você não quer que o metal toque. Então você gosta do metal ou você quer ser underground a vida inteira? Porque o metal, como a gente diz, ele é underground por si só. Mas a ideia é de que se o metal pudesse se espalhar pelo universo inteiro, seria muito melhor. Que a gente estaria sem ter a necessidade de escutar essas músicas de baixo calão que existem hoje, essas músicas assim, fracas musicalmente falando e tal. Não haveria essa necessidade se o metal tocasse. Então a mesma coisa eu volto. Se o metal vai à praia, pra mim é perfeito. Porque se você tem condições de tocar o metal lá no centro, em outro lugar, em Bahia, em Santa Rita, de lá nas proximidades de João Pessoa, em Cabedelo, na praia, em Manaíra, no Oeste, poxa, isso é ótimo. A gente, quanto mais lugares, isso é o meu pensamento, quanto mais lugares a gente tiver para tocar o metal, que sejam e tenham as portas abertas para as bandas de metal, eu acredito ser melhor, como você disse. A gente vai poder optar, vou para esse show ou aquele. Poxa, isso é demais. E teve gente que criticou a respeito disso mesmo? Eu ouvi. Tem um burburinho, né? Eu vi um zum dessa história de que, mas o metal não pode ir pra praia porque o metal é underground. Tal. Isso aqui, me perdoem as pessoas que têm esse pensamento, e que isso também é uma opinião minha e eu respeito as demais opiniões. Eu só acredito que talvez essa opinião seja um pouco equivocada. Porque eu volto a dizer que o metal espalhado, puxa, seria ótimo, meu irmão. Você ter shows pra você escolher, pra você, onde você. Eu moro
próximo mais da praia, eu vou no da praia. No do centro eu não vou hoje. Não, mas hoje só tem no centro, então eu vou ao centro. Porque a gente tem que aprender que ou a gente gosta do metal ou a gente gosta do local. Entendeu? O que é que você gosta? Você gosta de metal ou você quer ter comodidade para você? Porque eu sei o que é isso, já falei. Eu saí em 83 para ir gravar uma fita cassete pegando 6 ônibus. Um aqui para chegar na outra cidade, 2 ônibus para chegar na casa do cara para gravar uma fita cassete. Aí hoje as pessoas não querem ir pegar um Uber porque é um pouco distante da casa delas para ir ver um show. É por isso que o metal não cresce. Ele precisa dessa modificação de mentalidade, na minha concepção. É foda mesmo, é complicado. É complicado. Eu vejo também pelo lado de que é uma casa que está abrindo espaço para um movimento que não é, como a gente sabe, tão aceitável para uma grande população assim, no geral. Vamos colocar assim, porque realmente quem vai para esse show é porque quem gosta de metal. A casa abrindo para esse tipo de movimento sabe disso. Perfeito. Tem consciência disso. E aí, Oliver, eu queria saber a respeito, bicho. Na tua concepção, a Oliver Discos e antes que teve a Strawberry Records, até que ponto aí tu visualiza como uma forte fonte de influência para o rock em geral? Não digo, vou abrir geral pro metal, não só pro rock, porque tu começou vendendo só discos de rock ou já foi aberto para música brasileira? Joia. Geral. A ideia é a seguinte, quando a gente abriu a Strawberry Records em 88, como eu tinha um sócio e ele gostava, ele tinha morado na Europa, tinha morado nos Estados Unidos, era um cara muito aberto para música. Ele era bem mais velho que eu, uns 10 anos. Eu tinha 18, ele tinha 28. E ele tinha um conhecimento muito vasto de música, né? Uma pessoa com quem eu aprendi muito. E então a gente começou a vender, só existia vinil, né? Não existia CD. Era vinil e fita cassete de todos os estilos. A gente tinha da MPB ao metal, ao jazz, ao rock, ao blues, e tinha tudo. Já abriu pro geral, já? Já. E isso em 88. Quando eu fui vender em casa, pela minha predileção, eu parti um pouco mais para ter discos de rock. Rock em geral, rock clássico e o metal. Uhum. Agora, quando a gente abriu a loja Oliver Discos em outubro de 91, eu queria transformar a loja só em metal. E ser só heavy metal e tal. Mas vi que isso João Pessoa não comportava. Isso foi a minha visão, e ainda bem que eu tive essa visão, porque passados 2, 3, 4, 5 meses eu percebi que não ia ter vazão, assim. Uhum. A gente tinha muita coisa de metal, mas tinha pouco cliente. Então eu pensei bem e disse, não, já sei o que é que eu vou fazer. Vou entrar num consenso comigo mesmo. Eu vou passar a vender vários estilos de música, porém eu usei muito isso sem me prostituir. Ou seja, então na época eu não quis vender aquele forró que era chamado forró de plástico, ou assim, a música sertaneja aquela um pouco mais inferior, não a música sertaneja de raiz, que eu inclusive acho excepcional. Eu acho que todos os tipos de música têm algo bom, em todos os estilos de música. Eu sou um cara que eu gosto de coco de roda até o hardcore mais extremo. Então, assim, gosto de muito tipo de música porque eu digo que eu gosto de música. Entende? Então, música, qualquer que seja, que tenha um apelo, que te faça bem, que te faça sentir alguma coisa, eu acho que isso é válido. É válido. Então, voltando, aí a gente abriu e depois então eu comecei a trazer blues, jazz, rock, MPB, a música de raiz, como eu falei, a música erudita. Gostei muito de trabalhar e ainda trabalho com a música erudita. E aí sim, o fusion, o progressivo. E aí a gente foi ampliando o leque musical para todas as músicas que a gente considerava válida, para que pudesse se desenvolver dentro de João Pessoa essa ideia musical assim, da gente, como você fala, contribuir para uma cena que pudesse crescer dentro da música. Isso, aí pronto, a gente começou 91, a Oliver disse, até 96 no endereço. De outubro de 96 para cá, a gente está na Rui Carneiro. Já temos na Rui Carneiro 26 anos já. Vocês foram precursores aqui de lojas assim, nesse Sim, se for uma loja só de um nicho, assim, mais de rock ou uma coisa mais especializada, assim, né? Sempre existiram lojas, eu acredito que há 30, 40, 50 anos existiam lojas, mas eram lojas mais, vamos chamar assim, entre aspas, de comerciais, né? Aquela loja que vendia mais o comum. Mas né? aí, no caso, rapaz, então, peraí, então deixa eu fazer a pergunta novamente.
No caso, você vendia discos novos ou já fazia essa troca de discos usados, trocas e tal, essas coisas? Sempre vendemos discos novos e usados, sempre. Ah, então sempre, tá. Então desde tá. o Então, início. e tinha a loja nesse segmento assim? Entendi agora a sua pergunta. Entendeu? Não, as outras, entendi. As outras lojas não, eram só de discos novos. Só discos novos, sim, né? Perfeito. A gente foi, talvez aí, como você falou, a pioneira em 88 com a Strawberry Records, posteriormente com essa. Porque eu me lembro, passou a Ecos, passaram vários Aquidiscos, várias lojas, né? Aquidisco mesmo, né? Estúdio A. Aquidiscos tinha 104 lojas, né? Inclusive 2 nos Estados Unidos, mas era só de disco novo e discos mais comerciais, né? Aqui e acolá chegava um disco de heavy metal, de rock clássico, né? Quando tinham os lançamentos no Brasil. Mas era uma loja mais popular, mas onde muita gente adquiriu muita coisa. Teve seu valor excepcional, porque a Aquidiscos, ela inclusive tinha um depósito, né? Lá em Recife, que revendia para os lojistas, né? E eu comprei muito lá, né? Na Rua Imperial, exatamente. Fechou depois com a derrocada da Aquidiscos, das lojas, né? Do fechamento de tantas lojas, não só em João Pessoa quanto no Brasil, com a crise fonográfica mesmo, né? Com as coisas que atrapalharam isso aí, né? E nesse período aí, dessa transição de vinil para CD e posteriormente para antes veio os MIDI não, como MP3, né? E agora veio, como foi essa modificação, essa transição, como é que a loja suportou essa transição? Ou não suportou, né? Seguiu nessa esse transição. MP3 exatamente foi o que fez com que as lojas quebrassem, né? A maioria das lojas de discos, elas fecharam por causa dessa história do MP3, do download, do baixar, né? Então que as pessoas desistiram de comprar discos, né? Que diziam, eu tenho a discografia de todas as bandas num pendrive, mas eu não as escuto. Isso é que era o grande lance, né? Assim, foi ali que perdeu o encanto. Ali, para mim, ali foi o que perdeu o encanto, porque a mídia física... Eu costumava dizer que quando eu recebi um disco importado, eu com 12, 13, 14 anos, a primeira coisa que eu fazia era abrir e cheirar. Aí eu dizia, quando os caras iam com essa história de MP3, um pendrive, esse pendrive aqui, eu tenho a discografia de George Benson, a discografia do Premiata Forneria Marconi, eu dizia assim, mas tu cheira? Não. Sente o cheiro? Não. Então você não tem. Eu costumava dizer muito isso brincando, mas era uma verdade, porque se você não tem o físico, você não consegue cheirar o papel e notar que o papel de um disco importado é diferente, é como um livro, é diferente de um disco nacional. Eu brinquei muito com isso, mas foi isso que acabou com as lojas, né? Então, assim, remetendo à tua pergunta novamente, a gente teve muita dificuldade. Eu me lembro que uma época abriu aqui em João Pessoa a loja Planet Music, lá no shopping, que era uma como é que se diz, quando você tem várias lojas, esqueci a palavra, uma franquia gigantesca, né? A Planet Music era gigantesca, eu me lembro como hoje, que eu disse, pronto, agora a gente quebra. Já estava na dificuldade de abrir a loja, a Planet Music, aí, que até era de um grande amigo meu, Mauro, e aí eu disse, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui ampliar as coisas. O que é que a gente fez? Então, assim, respondendo à tua pergunta, dificuldades, houve, muitas. E isso foi muito bom, porque fez com que você crescesse e ampliasse o seu horizonte de capacidade e você conseguisse observar que dentro de você tem um potencial gigantesco que você não usa. Então, isso serve para todo mundo. Então, você começa a ver que eu disse, espera aí, o que é que eu vou fazer? Vou vender produtos de skate. Então, a minha loja, sendo de disco, eu já vendi produtos de skate, já vendi perfumes, já vendi produtos esotéricos, incensos, livros. Então, essa diversificação de material fez com que a gente sobrevivesse a essa dificuldade que passou. Eu me lembro, e não tenho nenhuma vergonha de dizer, que houve uma época em que eu tinha 4 funcionários e eu demiti os 4 porque eu percebi matematicamente que eles estavam recebendo mais do que eu. No fim do mês, ficava mais dinheiro para eles do que para mim. E não é que isso estivesse errado, porque eles trabalhavam e mereciam. O problema é que eu não estava conseguindo pagar as minhas despesas de casa. Então eu tive que tirar os 4, pedir desculpas, disse que ia reformular a loja e passei quase um ano trabalhando só, fazendo tudo, pedido, correio, e uma loucura, tudo, fazendo pacote, indo deixar no correio, uma loucura, quase por um ano, para que recuperasse a força a loja. Talvez tenha sido o mais extremo, o lado mais extremo da dificuldade que a gente passou. E aí depois a gente foi crescendo. Então é como você diz, aí teve a grande parte, a mais difícil foi quando surgiu o MP3, que ninguém comprava mais nada, ninguém queria comprar LP e o CD ninguém queria mais também, estava morrendo. Então assim, isso são as partes que aí quando começou ao retorno do vinil,
coisa que, diga-se de passagem, a gente nunca deixou de ter. Nós tivemos preços muito baratos, que ninguém procurava. Mas a gente nunca deixou de vender vinil. Aí, com esse retorno do vinil, houve um crescimento muito grande. Tanto da parte fonográfica como um todo no mundo, como da própria loja, da nossa loja, a gente melhorou muito, sabe? Devido a isso. E também já respondi em entrevistas sobre isso, que perguntavam assim, Oliver, mas como é que você vê esse boom do vinil e tal, não sei o quê. E eu, sucintamente, costumo responder o seguinte, que as pessoas às vezes criticam, tal, porque o vinil é melhor do que o CD, que já é outra discussão, o CD é melhor do que o vinil e tal. E eu digo, olha, independentemente disso, que a gente também pode falar sobre isso se for necessário, mas independentemente disso, se hoje 10 pessoas compram uma vitrola, 8 dessas pessoas compram 2, 3, 4, 5 discos. Quando essa vitrola quebrar, desses 10, uns 7 a 8 vão desistir. Aí os caras olhavam, é mesmo essa quantidade? Eu digo, falo por experiência própria. 7 a 8 vão desistir, porque não vão ter mais saco de pegar a vitrola. Eu comprei esses 3 discos, deixar isso, quebrou. Não vão sair de casa mais para mandar. Já passou aquela vontade, já passou aquela, né, curiosidade. Agora, a parte boa disso é que essas 2 ou 3 pessoas que ficaram vão aquecer o mercado em 20% ou 30%. O que, diga-se de passagem, é um número muito grande. Um aquecimento do mercado de 20% a 30% é muito grande. Então, as pessoas que ficam são as que realmente gostam. É como a história do metal, quando você tocou em 80, 97, 98, só ficou quem gostava. Quem gostava. Verdade. Só voltando aqui um pouquinho sobre o MP3, porque tem um amigo meu que me lembra, que toda vez eu me lembro dele quando fala sobre o MP3. Por quê? Porque ele disse assim, uma vez a gente conversando, ele disse, rapaz, tu queria que eu passasse meu acervo pra tu de música? Eu disse, cara, tu tem quantos assim? Ele disse, rapaz, eu tenho pra mais de 5.000 bandas. Entre Brasil, entre fora, tudo. Aí eu disse, cara, 5.000? Aí eu disse, tu ouve isso? Não, mas um dia que eu precisar, tá lá. Ou seja, né? Ele tá esperando um dia, alguém pergunta, ei, tu tem uma banda, sei lá, qualquer banda, uma banda da Austrália, tu tem ele? Eu tenho, tá ali no Pior que muita gente foi vítima disso. Muita gente. Eu mesmo me vi vítima disso, no sentido de que, eu vou baixar a discografia de fulano, ciclano. Até que chegou um ponto, e graças a Deus esse ponto foi muito assim, muito prematuro, eu percebi que aquilo não valia a pena, porque você estava só juntando e não ia escutar. Como você diz, aí eu tenho um HD hoje com 57.000 títulos. Vou ouvir. Então, assim, a minha desculpa é que por eu trabalhar numa loja e aqui e acolá precisar, um cliente pede, eu tenho. Mas assim, escutar mesmo, eu não me acostumei com o streaming ou com o download. Eu escuto, sempre escuto, eu não estou aqui criticando, eu acho que é o futuro, e o futuro você tem que aceitar, entre aspas, em determinada forma, e assim, conviver com aquilo. Então, o que é que se faz? Para mim, eu utilizo muito o Spotify e tal, como o YouTube, para conhecer bandas. Porém, se eu gosto da banda, eu vou comprar o físico. Então, eu acho isso grande lance. Hoje, muito pouca gente entra numa loja de discos com a intenção de comprar um disco e pede para ouvir. Eu vou ouvir esse disco antes de comprar, como existia outrora. Hoje não, o cara já conhece do Spotify, já conhece do YouTube, então ele já vai certo. Para mim, esses streams, eles servem para mim como isso. Para uma forma de você conhecer e, se te fizer bem aquele som, você vai e compra, né? A minha tu se considera um colecionador mesmo desse material físico? Totalmente. Na minha coleção particular, hoje eu tenho 17.000 CDs e 4.000 vinis. Caramba, sério? Físicos, né? Físicos. Que deixa-se claro isso. Entendi. Né? E aí é uma coleção pessoal mesmo, particular. De gostar de trazer para aquilo que... Particular. É o meu acervo, né? Na realidade, em CD eu tenho mais discos meus do que da minha loja, né? Eu costumo dizer que eu sou o melhor cliente da minha loja, na realidade, né? De uma certa forma, eu sou quem mais compra CDs na loja, né? Assim, gosto muito. E aí eu vou te perguntar assim, a respeito de vinil e CD. Você como admirador, como colecionador, há uma diferença muito grande, sonoramente falando, audível assim aos nossos ouvidos? Existe. Isso também é um assunto muito polêmico, né? Vou responder como sempre respondo a todo mundo. Existe porque, primeiro, o nosso ouvido é analógico. Né? Então, assim, a curva de um disco ela é analógica, ela não é digital. Nós não temos um ouvido digital. Então, existem frequências digitais que o nosso ouvido não vai captar.
E existem frequências analógicas que não vão estar nos digitais. Então, agora, o que é que acontece isso também? Assim, às vezes o pessoal me acha muito ácido, muito crítico quanto a isso, mas é a realidade que eu vejo. Eu convivo com pessoas que têm vitrolas de R$ 300 e tenho clientes que têm toca-discos de R$ 100 mil. Por incrível que pareça. Então, são os audiófilos da pesada mesmo, né? Tinha um cliente agora, ele faleceu há pouco, que o equipamento dele era orçado em R$ 1 milhão. Então, o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? É que as pessoas, eu costumo também usar essa frase, parem pelo ouvido. As pessoas dizem assim, o vinil é melhor do que o CD. Se você entrar na concepção mais profunda, tá correto. Porém, será que o som que você tem em casa te dá essa percepção? Foi o que você perguntou. Porque se você tem uma vitrola, e aqui eu não estou criticando, porque para mim a vitrola de entrada é o que te pode trazer para um mundo diferente, que é o mundo musical, um mundo assim que vai te trazer milhões de felicidades. Então, a vitrola, quando eu vendo na loja, eu não gosto de enganar ninguém e falo, é uma vitrola de entrada, para você pegar gosto. E é bacana que ela seja barata, porque você vai ver se é aquilo mesmo que você quer para o resto da sua vida. É como um casamento. Poxa, gostei da vitrolinha, agora eu vou comprar um toca-discos e vou comprar um amplificador e 2 caixas de som. E aí você vai melhorando. Então, voltando para a tua pergunta. O vinil ele é melhor se você tiver um equipamento de alto padrão, você vai conseguir perceber essas nuances. Se você tem uma vitrolinha pequena, você não vai. Você está, como eu disse, parindo pelo ouvido, uma história que você escutou, mas que você não tem essa percepção. Isso não adianta. Agora, existe o outro lado, a nostalgia, como eu falei, o ritual, porque é completamente diferente. Um CD, para mim, qual é a vantagem de CD? Você põe um CD num toca-disco, você pode programar músicas. Você só tem 10 minutos para ir trabalhar e você quer ouvir a primeira, a quinta e a oitava, tomando banho. O vinil você não vai conseguir fazer isso. Ninguém toca nesse ponto. Eu não vejo ninguém falar disso. Ninguém. Então o CD você programa 3, 4 músicas que você quer ouvir, se deita, bota um repeat e vão ficar repetindo aquelas músicas que você gosta, não é verdade? O vinil você não vai conseguir fazer isso. Então é por isso que eu digo que o ritual é diferente. Um vinil você vai pôr, obrigatoriamente você vai ter que se levantar. Para virar. Se você quer conhecer o disco, obrigatoriamente você vai escutá-lo todo. Ele vai parar, você vai virar. Então, tem a vantagem e a desvantagem. A grande vantagem do vinil para mim é que você vai conhecer mais o disco. Porque um CD você põe a dizer eu gosto da primeira e da quinta. Bota essas duas e o resto da vida você só vai escutar a primeira e a quinta. Não dá chance às outras. Estou falando de um tom de brincadeira, mas é verdade. É verdade. E o vinil tem esse outro ritual. Por isso que eu disse. Agora, se você gosta do ritual em si, da amizade, dos amigos que chegam, e você troca aquele vinil, traz, o cara trouxe um, você trouxe outro. Não há dinheiro que pague. Esse ritual, essa diferença do vinil para o CD, eu acho sensacional. Então, voltando. A nostalgia, você pode dizer, eu gosto de vinil pela nostalgia. Existem muitos clientes que dizem, e amigos que dizem, eu gosto do chiado. Eu gosto do estalo. Então, assim, esse estalo e esse chiado que não existe no CD, também é um charme. Então, existem 2 tipos ou mais de consumidores e de apreciadores de música. Aquele que... E tem cara também que é assim, o extremo. Ele quer só comprar vinil, mas não quer que tenha um chiadozinho ou estalo. Aí eu brinco e digo que compre CD. Se você não quer um... Porque as pessoas me perguntam muito, a gente vende em plataformas, Mercado Livre e tal, e o cara faz... Esse vinil tem chiado. Às vezes eu, ironicamente, respondo, brincando, mas com um ar de seriedade, que, amigo, um vinil é um atrito de uma agulha com um acetato. Então, você abriu o vinil, usou a primeira vez, na segunda ele vai estar chiando. Por menor que seja o chiado, na segunda vez que você ouvir, ele vai estar chiando. Então, tem chiado? Tem. Agora, se você quer perguntar se tem muito chiado, se o chiado se sobrepõe à música, aí tudo bem, aí já é outra particularidade. Mas, respondendo para não incumpridar mais, a ideia é essa. O vinil, ele tem o som melhor, porém, você tem que ter o equipamento adequado para ter essa resolução diferente ao seu ouvido. Entendi. E então, para finalizar aí, né, chefe? André, desculpa aí, hoje a gente, felizmente, teve um problema técnico aqui e não pôde estar com o nosso computador aqui para fazer essa interação, que há sempre uma interação de perguntas e falando sobre a história, né, que você comenta, as pessoas lembram e tal. E tá mudando. Mas eu vou aproveitar isso, ó. Abraço para André Nóbrega, do meu coração, Desunidos, de uma grande banda aqui punk, anarcopunk do início.
o William, que já participou aqui, nossos amigos do Medicine Def, os amigos da minha banda, Pablo, Williard, Vladimir, que já tocou com a gente, minha esposa, meus filhos, todo mundo que gosta de metal, Eduardo, o Behavior, todas as bandas, que aqui a gente ia ficar a noite toda, mas um abraço para todos eles, Guga, Burkhart, lá de Recife, que já citei, amigões do peito, espero assim que todos vocês se sintam abraçados aí, e muito bom ter vocês com a gente aqui, infelizmente pelo probleminha a gente não pôde ficar interagindo e respondendo as perguntas sobre isso, né? Mas eu agradeço demais a participação de todo mundo aí. E aí eu também já deixo aqui o convite, já faço o convite por ele, olha, tá vendo aí, que domingo às 16 horas, abertura da casa, after pub, 4 bandas no palco, um festival de heavy metal que, se tudo der certo, vai ficar acontecendo lá. Só depende de vocês, da plateia que surgir lá. Vamos chegar, vamos manter. A gente precisa manter esses espaços abertos, gente. Tá pouquíssimos espaços que nos dão essa oportunidade, né? Oportunidades. Então vamos lá ver Necrópolis, Soturnos, Behavior e Decomposed God de Recife. 16 horas, After Pub, domingo agora. Vamos lá, pessoal. Beleza. E Oliver, que é cantor, né, Oliver? Eu sou vocalista do Necrópolis, né? E amigo de todas as pessoas que vão tocar lá e de vocês que vão participar junto da gente. Vai ser um super prazer. Então é isso. Nil? É Nil. Valeu, Nil. Pablo. Já toquei no nome aqui. Diego, Pablo, Williard, Helmi, que está fazendo a produção do nosso disco. Todo mundo aí. Super obrigado para todo mundo que participa. E aí, gente, então é essa foi triste, né? Então é isso. Estamos aqui terminando mais um BTM, Bate-Papo Multicultural. Hoje a gente teve a presença de Oliver Lawrence, que eu coloquei, de Lawrence. Isso aí. De Lawrence, desculpa. Que nada. E aí a gente tá aqui para agradecer mais uma vez, Oliver, pela oportunidade que você nos deu. Pra gente ter uma satisfação, acreditar no projeto, que a gente possa cada vez mais crescer esse projeto, que, como eu disse para você, tem essa finalidade de acervo. E é isso, eu me chamo Jogama, estamos aqui diretamente dos estúdios de R. Dias Produções Artísticas, voltando depois de um longo período pausados, mas estamos aqui novamente para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Super sucesso ao programa, super sucesso, muito obrigado.